Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o André Rodrigues, sou estudante de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto algo polémico, que é se realmente o desenho à mão está a perder o seu significado e se o desenho digital está realmente a substituir completamente o desenho e nós agora só precisamos do computador para fazer todo o projeto. Realmente temos passado aqui na arquitetura nos últimos anos pela uma revolução na arquitetura, um novo método de pensamento que é a introdução do computador no projeto. Mas mesmo assim tem sido um pouco um tabu a utilização do computador no próprio projeto, na criação do projeto. Por exemplo, começar o projeto a partir do 3D e depois é que se faz os cortes, alçados e as plantas, por exemplo. O digital tem-se apoderado completamente da arquitetura, com arquitetos muito grandes como Peter Zumthor, Calatrava, o Zbig, que é do Bjarke Ingels, também o escritório da Zaha Hadid, até o Frank Gehry, que tem um método diferente de projetar, mas ele utiliza muito o computador. Realmente muitos desses escritórios também precisam criar softwares específicos para conseguirem fazer as coisas que eles querem, as curvas que querem, os pensamentos que querem. Do outro lado da moeda, temos arquitetos ainda que pensam que nós só devemos usar o desenho à mão para representar e que o desenho à mão é ele que faz o projeto, porque se nós estivermos a fazer a partir do digital como muitos fazem, a partir do 3D, vai ser o computador a pensar o projeto e não o próprio arquiteto. Bem, talvez eu tenha exagerado um bocado nesta parte, mas talvez há pessoas que pensam assim tão extremamente. Eu sei que há pessoas que têm muita dificuldade em aceitar o computador. Isso nota-se em alguns métodos de estudo de algumas faculdades, mas talvez já não seja assim tão exagerado na nossa época. Eu acho que já estamos a começar a introduzir cada vez mais o computador no nosso pensamento de arquitetura. Eu fiz uma entrevista muito interessante à professora Alexandra Castro, que ela é professora da Unidade Curricular de Geometria e Arquitetura na minha faculdade. Então, sem mais delongas, vamos lá para o trecho do vídeo que vai sair daqui a algum tempo no canal, que eu estou a terminar de editá-lo, mas vou pôr a entrevista completa aqui e vais poder ver. Então vamos lá a isso. A professora não acha que este nível de ensino que estamos a ter, bastante baseado ainda muito no desenho, 2 anos de desenho fortes que nós temos, não acha que nós já devíamos estar assim mais próximos de outras faculdades que têm mais tempo no computador? Eu acho muito bem a aposta no desenho à mão. Acho fundamental e acho que há imensas qualidades ligadas ao desenho à mão que mais nenhum outro instrumento te dá. Uhum. Ontem lia uma pequena citação que puseram na faculdade, porque ontem o professor Joaquim Vieira fazia 75 anos, ontem ou anteontem, onde ele elogiava realmente o desenho e dizia que é a única ferramenta que nos permite realmente a concretização no papel, agora não me lembro exatamente as palavras, das ideias que temos na cabeça. E acho que é uma ferramenta poderosa para olharmos, aprendermos a olhar para a realidade. E acho que, sem dúvida, é fundamental continuar a manter o desenho. Não tenho dúvidas, e no primeiro ano acho mesmo importante. O que eu acho é que também existe um grande. Não há um equilíbrio neste momento em relação ao outro lado e a outro tipo de ferramentas que também elas são importantes, que nos permitem desenvolver outras valências, que não nos vão tirar nada ao desenho à mão, de forma nenhuma, mas vão implementar e vão permitir-te explorar mais o projeto, porque a modelação digital, por exemplo, não te vai substituir o desenho à mão, dá-te outras coisas que o desenho à mão não te dá, permite-te controlar uma complexidade a nível de volumetria que tu com o desenho à mão não consegues, ou que com uma maquete muitas vezes nem consegues fazer a maquete. Portanto, eu acho que é muito bom o que está a acontecer hoje, que é quase que há uma multiplicidade de ferramentas, há uma multiplicação das ferramentas de trabalho e nós devemos recusar, não devemos só focar-nos numa ferramenta, não podemos esquecer as outras, elas complementam-se todas e a tecnologia está a abrir um mundo de possibilidades que nós, acho eu, na faculdade ainda não estamos a conseguir trazê-las para cá, e eu acho que isso é uma pena, ou seja, não vejo isto como um contraponto de uma com a outra, percebes? Acho bem mantermos o desenho à mão, acho que não, de forma nenhuma, não o devemos eliminar, mas acho que não devemos fechar-nos àquilo que existe hoje em dia, porque é fundamental e tem imensas vantagens, só nos pode enriquecer, percebes? Acho que devíamos incorporar isto tudo na metodologia de projeto, porque é enriquecedor. Ok, agora tenho que dar a minha opinião aqui, que realmente não é muito diferente da opinião da professora. E eu não consigo pensar de outra forma, porque eu acho que esta é a forma mais correta de se pensar o desenho à mão e o desenho digital.
Eu não concordo minimamente com a abolição do desenho à mão. Eu acho que o desenho à mão é muito importante para criar várias capacidades de quem está a querer comunicar com o desenho. O desenho à mão dá-nos uma certa sensibilidade no que é agradável aos olhos. Como eu falei no vídeo, como ter 20 no Exame Nacional de Geometria, é muito importante como tu apresentas o teu desenho. Se utilizas tramas muito afastadas, muito juntas, se elas são a traço leve, traço médio e traço forte, isso é muito importante para poder comunicar o nosso desenho. E a arquitetura, isso é essencial. A arquitetura faz-se de dois parâmetros, é pela arte e pela construção. A segunda é importante ser muito rigorosa, porque se não for rigorosa, como os engenheiros o fazem, os edifícios vão cair. Então nós devemos ser tão rigorosos como os engenheiros. No entanto, nós temos de ser tão criativos e comunicativos como um pintor ou um escultor. E o desenho à mão é que nos dá realmente essa sensibilidade para conseguir comunicar com as pessoas. Outra valência que o desenho à mão tem e que o desenho digital não tem é a rapidez no desenho comunicativo. Por exemplo, se eu estou no meu estirador a desenhar e a pensar, eu vou usar um esquiço mais rápido e o computador vai ser mais para me ajudar a representar rigorosamente o que eu quero fazer. E o desenho à mão é muito mais fácil para nós conseguirmos ter ideias, pensar e fazer uma coisa que aprendi muito na faculdade, que é fazer os nossos pensamentos passar diretamente para o papel, e o desenho à mão faz isso perfeitamente. Outra coisa muito interessante é a acessibilidade do desenho à mão. Toda a gente já pegou numa folha de papel e desenhou. A primeira coisa que nós fazemos quando entramos na escola ou na pré é desenhar. E realmente toda a gente tem acessibilidade ao papel e a uma caneta ou um lápis ou qualquer objeto riscador. E a acessibilidade não é encontrada nos computadores. Por exemplo, nós podemos ter até um computador, mas muitas vezes não sabemos utilizar o software. E para alguns até é difícil, porque até pode-se encontrar aqui no YouTube vários conteúdos, mas um bom conteúdo custa 100, 200 euros num curso de AutoCAD, por exemplo, ou da Archicad. E nem toda a gente tem estes 100 euros para pagar. Num debate de um projeto, de uma planta, nós estamos ali, um risca, o outro risca, e chegamos a várias ideias e não temos que ter nada rigoroso, demorado, nem numa ferramenta muito complexa. Por outro lado, os desenhos rigorosos feitos à mão demoram muito tempo. E essa é a minha maior crítica na parte do desenho à mão. Por exemplo, na última entrega que eu tive agora, no fim do ano, eu gastei basicamente uma semana a fazer os desenhos à mão e mesmo assim não consegui acabá-los todos. Coisa que no computador provavelmente num dia tinha feito muito mais do que provavelmente eu fizesse uma semana num desenho à mão. E se tu estás na faculdade de arquitetura ou pretendes estar, tu vais perceber que as duas últimas semanas antes da entrega parecem tipo monges copistas um ao lado dos outros a copiar desenhos que já fizeram para entregar de uma forma rigorosa. E mesmo que o computador começou já há muito tempo a ser utilizado na arquitetura, que eu penso que foi com a Ópera de Sydney nos anos 50 com John Knudsen. Mesmo assim nós parecemos ainda atrasados em relação ao que a tecnologia já está a atingir. Por exemplo, muitas das faculdades ainda não nos deixam ter acesso, por exemplo, a impressoras 3D ou máquinas de laser de corte, por exemplo, a fazer maquetes e ajudar-nos a ser muito mais rápidos, ou braços robóticos. Todas as faculdades normalmente têm isso, por exemplo a minha tem. O material é muito restrito, é muito caro, por isso eles não nos deixam acessar essa tecnologia. Eu acho que era muito importante nós já termos essa tecnologia perto de nós, porque vai ser algo que vai ser importante para o nosso mercado de trabalho. Vai ser algo que provavelmente muitos escritórios, quando nós entrarmos no mercado de trabalho, já vão utilizar, ou daqui a 10, 15 anos vão ser coisas normais, e nós não podemos ter acesso a essas coisas e ter o aprendizado realmente que nós pagamos para o ter. Então, resumindo aqui a minha opinião, eu acho que realmente o desenho é muito importante e ele pode ajudar-nos muito no nosso projeto, e o computador não veio para acabar com o desenho à mão, mas sim para auxiliar. Talvez sim, ele se torne o principal método de projetação. Começamos a projetar a partir de 3D, depois para 2D. No entanto, ainda não vamos perder essa valência de precisarmos desenhar à mão e pensar através do desenho, que é uma coisa muito importante para nós ainda. Portanto, não pensem que o desenho à mão é insignificante, ele é muito importante e o computador está aqui para complementar e fazer uma balança entre os dois. Se tu concordas ou discordas comigo, põe aí nos comentários para que possamos debater este assunto e eu perceber também outras formas de pensar sobre isso, sobre o computador e sobre o desenho à mão. Se gostaste do vídeo, por favor, mete o like, subscreve o canal, estamos quase em 600 subscritores. Vou deixar aqui outros vídeos que podes ver sobre arquitetura e geometria descritiva. Muito obrigado por ter estado até aqui. Adeus.